Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui, para nós é uma satisfação, porque estamos realmente aprendendo, como a dona Neide nos falou. Então eu escalei esse tema, como enfrentar as crises do cotidiano, e foi extraído do livro Como o Homem Pode Enfrentar uma Crise. Foi ditado pelo espírito Leocádio José Correia, através do médium professor Mauri Rodrigues da Cruz, na Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Então está aí a capa do livro, Como o Homem Pode Enfrentar uma Crise. O Espiritismo, a partir do estudo das descrições da doutrina dos espíritos, ensina que as crises devem ser vistas como desafios. Portanto, diante de uma crise, o homem deve se sentir desafiado a construir a superação. E nós sabemos que os desafios são diários. Quem não passou por um pequeno desafio hoje? No dia de hoje, dia 21 de maio. Acredito que todos nós passamos por um desafio. E acredito que vencemos esse desafio porque estamos aqui. É assim que funciona. As crises são as oposições presentes em todas as áreas da atuação humana, quer seja na família, na saúde, na estabilidade material, emocional, etc. Quem que não está aí com a conta no vermelho aí, correndo atrás de cartão de crédito para pagar, acertar? Essa estabilidade emocional é uma crise. Às vezes na família, uma rusga lá na família, outra crise. Probleminha de saúde, outra crise. Então, nós temos que enfrentar e que emergem exatamente para irromper uma desordem. Vou repetir. Então, surgem essas crises, essas oposições, elas emergem exatamente para irromper uma desordem, uma desarrumação, fazendo com que as pessoas trabalhem pelo retorno da ordem. É isso aí mesmo. De repente nós temos que construir. Então de repente as coisas se desarrumam para que a gente, vamos supor, derrubamos no chão uma caixa cheia de pequenos objetos. Nós vamos ter que juntar esses objetos para recolocar na caixa. Então uma encarnação nossa é mais ou menos por aí, cheio de crises para a gente ir pegando essas crises e esses desafios e solucionando, colocando em ordem novamente. Veja que interessante isso. Nesses momentos, o espírito encarnado explora mais intensamente os seus potenciais, os seus recursos, notadamente espirituais, para superar a crise. Já não ouvimos falar, poxa vida, como aquela pessoa tão simples, ela vai vencendo, vai conquistando e está aí firme, e às vezes até uma pessoa que a gente acha que é bem mais preparada não está conseguindo, mas aquela pessoa consegue. Então por quê? Porque ela coloca para fora suas potencialidades, que está encravado lá no eu superior, dona Neida, lá no espírito, que somos nós mesmos, que está arquivado em nós já através da eternidade que Deus nos criou. Certamente, a metáfora mais adequada à expressão do processo evolutivo do homem na Terra é a escalada de uma montanha, na qual nenhum percurso pode ser inteiramente desprovido de trechos difíceis de passar. Então vamos imaginar que nós estamos subindo uma montanha, mas vamos lá de 1000 e poucos metros. Não é fácil subir. Temos que ir nos agarrando, vamos dando umas resbaladas, vamos usando corda, vamos indo, um ajuda o outro para tentar chegar no cume. E a volta depois? Alguém já subiu a montanha? Descer até é pior do que subir. Deve ter uma sensação que vai cair, começa com mais facilidade a resbalar e fica uma ideia diferente, é complicado. Mas são desafios que nós temos que passar, são momentos de nossa existência aqui na Terra. Nós vamos passar por desafios, temos que passar, todos nós. Cada qual dentro do seu padrão vibratório, das várias encarnações que já tivemos, várias vidas que nós vivemos, nós conquistamos. Nós forjamos o nosso espírito e vamos, numa encarnação ou nessa atual, passar por esses desafios, às vezes, muitas vezes, até desafio que nós pedimos. Os momentos difíceis da existência humana devem ser enfrentados com coragem, paciência, espírito crítico,
ética e profunda dignidade. Nunca esquecendo que as crises representam notáveis oportunidades de aprendizagem, crescimento, desenvolvimento pessoal, moral e espiritual. O que nós estamos fazendo aqui na Terra, nesta matéria, encarnados? Estamos aqui justamente para evoluirmos. Esse é o nosso objetivo maior aqui. Então, são conquistas. E os momentos difíceis servem para nos ajudar a colocar em ordem aquela desordem que está por aí, mas que nós vamos colocar em ordem. Em cada momento de nossas vidas, nós vamos mudando, nos transformando e conquistando. Leocádio aponta que as maiores vitórias, os maiores êxitos do ser humano surgem quando ele consegue vencer o desânimo, os maus pensamentos, a negatividade, quando está alterando o esquema mental posto e por muitas vezes imposto pela sociedade materialista. Vou repetir. Na opinião de Leocádio Zé Correia, né, então, todos esses problemas, às vezes, intrincados, são esquemas mentais que a sociedade materialista, às vezes, nos impõe. Né? São postos ou impostos. Podemos chamar até de paradigmas. Certas coisas que a gente faz, às vezes, sem pensar, mas que a sociedade faz, a cultura dominante no social em que nós estamos vivendo, nesse contexto em que nós vivemos, nos impõe isso. Vamos agir dessa forma, temos que ir num lugar, nós temos que ir de terno e gravata, a noiva lá tem que casar de branco, poderia ser de vermelho de repente, não, mas o comum, o normal é de branco. São paradigmas e nós aceitamos isso, para nós pode ser normal, quando às vezes na verdade, para algumas situações, nós temos que enfrentar tudo isso. São desafios que nós temos que vencer. Por quê? Porque nós temos que nos libertar. Quanto mais nós nos libertarmos de dogmas, de paradigmas, mais nós crescemos. Pensem nisso. Como enfrentar as dificuldades do cotidiano? Para um homem viver com dignidade no mundo contemporâneo, no mundo atual, cheio de problemas e crescentes tensões, é importante que se faça permanente exercício de autoconhecimento. É claro que para chegar ao estágio de autoconhecimento é necessário coragem, paciência, para poder se manter em equilíbrio no mundo dominado por crises. Estamos vendo agora os nossos irmãos passarem da África lá para a Europa, afundando lá naqueles mares bravios, buscando um novo mundo, porque estão guerreando lá, estão se matando, estão sofrendo consequências, mas eles estão enfrentando crise. E daí chega lá naquele país, aquele país passa a ter crises para recebê-los. Nós estamos aí com o pessoal que está vindo do Haiti, já está dando problema de desemprego, são 40 mil que chegaram aqui no Brasil. De repente o Brasil nem estava preparado para recebê-los, ficou só na vontade de um ou dois ali e não houve um preparo. Tanto é que está vindo do Acre para São Paulo, de repente não vem mais, vieram para o Paraná, estão indo para Santa Catarina, de repente não vai mais, então está essa desordem. São crises que nós temos que vencer, que o governo brasileiro vai ter que vencer, e de repente nós aqui na base também temos que vencer. Então vamos explicar o que é autoconhecimento. No livro do nosso irmão e espírito Antônio Green, ele traz essa informação para nós. Autoconhecimento, consciência de si mesmo, suas potências, suas limitações do que se quer ser. Então, autoconhecimento nada mais é do que nós termos consciência de nós mesmos, ou seja, eu sou. Jesus falou muito isso, eu sou. Por quê? Porque sai de dentro de nós, é o poder que nós temos, é o eu superior, é o espírito, que somos nós mesmos, nós buscamos em nós mesmos as potencialidades. Então, nós temos consciência do que somos. Eu sei o que eu sou, eu sei se eu sou bom, se não sou bom, eu sei se vou falhar na atividade A, na atividade B, mas também eu tenho conhecimento das minhas potencialidades. E isso eu posso fazer. Fazer um bolo gostoso? Ah, eu faço, né, dona Márcia? Se for preciso fazer um bolo, eu faço.
Então eu sei da minha potencialidade, né? Não é assim? Agora mesmo que deu um problema aqui no aparelho aqui, e uma irmã chegou aqui e resolveu o problema. Ela tinha a potencialidade para isso, né? Mas também a gente deve conhecer as nossas limitações, né? Isso é importante também. Eu sei até onde eu posso ir. Eu não vou me jogar lá num rio ou numa piscina, porque eu não sei nadar. O que vai acontecer se eu me jogar, né? Então, eu tenho que saber a limitação. Do que se quer ser. Aí, é importante nós saber o que eu fiz hoje de bom, o que eu conquistei hoje, o que eu melhorei hoje. Como é que foi meu dia hoje? De repente eu paro e penso assim, mas e o meu ontem, o meu passado aí, o que eu fiz nesses 45 anos que eu estou aqui na Terra vivendo aqui? Será que eu conquistei alguma coisa? Autoconhecimento, né? E o futuro? E o futuro? Essa perguntinha. E o que eu estou pensando a partir vamos supor, a partir de amanhã, o que nós pensamos? Vamos continuar bebendo? Pinga, cachaça? Vamos lá no bar antes de ir para casa, encher a cara, brigar lá, jogar snooker e brigar de taco com alguém? Vamos continuar fumando aí, nos destruindo? Sabemos que o cigarro faz mal mesmo. E vamos continuar. Vamos continuar comendo demais? Abusando aí de gordura, de sal, sódio? Ou vamos dar uma controlada nisso? Puxa, eu tenho diabetes, mas daí todo dia come bolo. O bolo tem que comer uma vezinha por semana, um pedacinho pequeno. Nós temos que nos controlar. É assim, seu Ricardo, dona Neide, né? São os controles. Então, autoconhecimento, importante. Acima de tudo lá, José, nós temos que ter coragem. Então, lá no livro Cenário da Vida, pelo Espírito Leocádio Corrêa, psicografado pelo professor Mauri, na Sociedade Brasileira de Todos os Espíritos, ele fala assim, ó, o homem espiritual vive a eterna coragem moral. É, portanto, feliz. Mas como Leocádio insiste conosco para que nós sejamos felizes? Sorrindo. Eu já vi pessoas chegar aqui e sair aqui da casa espírita sem dar um sorriso. Eu nem sabia, não dá nem para saber se ele tinha dente ou não, porque não mostrou. Como diz os gringos, né? Turon, eles falam, né? Turon. Nós temos que colocar para fora, se alega, até na dor. Temos que saber fazer brincadeira. Está doendo, mas vamos fazer uma brincadeirinha, vamos ser alegre. Não sou eu que falo isso, é o Leocádio. Veja aqui, ó. A tempestade no mar nos permite conhecer a habilidade do marinheiro. Nós podemos estar em tempestade, mas nós temos que nos conhecer, autoconhecimento. E vamos enfrentar essa crise, esse desafio. E sair vencedor ainda. O homem espiritual é o homem moral. Exercita plenamente a perseverança, a coragem, a fé em Deus. A energia positiva em tudo que pensa, que fala e que faz. Vou abrir a janela de manhã, a primeira coisa que eu faço, a minha janela não dá para abrir, né? Então eu tenho essa dificuldade. Mas eu respiro fundo, como disse a dona Neide, e vou dizer, eu sou forte, eu sou feliz, eu vou vencer sempre. Estou sendo muito positivo com essa colocação. Isso eu aprendi em 1987, quando uma palestrante falava isso para nós, quando eu participava de palestra lá no CEPAL, no Centro Espírita, lá na CEPAL, Sociedade Espírita Amor e Luz, né? Amor e Luz. Ela falava isso, e é uma verdade. É a coragem moral que caracteriza por inteiro o caráter do homem sério, forte, digno, criando o chamado ambiente de segurança e esperança. A prática permanente da coragem moral, a busca da verdade, fazem a representação da justiça, da honradez e da significação da vida consciente. Então, esse conjunto é que nos fortalece. Se nós temos o senso de justiça, a justiça está dentro do nosso lar, está no relacionamento com o nosso vizinho, e por último vai estar lá no fórum. A justiça está lá com Moisés. Jesus então trouxe as maiores informações de justiça. Os grandes filósofos nos deixaram: respeita teu próximo. Teu direito termina onde começa do irmão. Isso é justiça. Coragem, então, já vou explicar melhor o que é coragem. E a verdade. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade. Ninguém vai em lugar nenhum se não passar pela verdade. Até aqueles que mentem, acham que eles mentem tanto que até eles acreditam na mentira, não é assim?
Nós estamos vendo uns governantes aí que mentiram, e agora estão tendo que engolir essas mentiras. Por quê? Porque a verdade ela é natural, é uma lei de Deus. Ninguém vai deixar de lado a verdade. E agora, mais ao final, nós vamos falar de coragem. Achei muito importante o que o livro, nós estamos falando do livro, né? Ele nos trouxe essa situação aqui, ó. Leocádio Corrêa fala assim, ó: parece-me que o homem que vive à força do autoconhecimento necessariamente pratica a autodisciplina. Há alguns atributos essenciais para que possa fazer frente a todas as crises existenciais. Então vamos prestar atenção. Atenção, meus irmãos presentes aqui, a todos nós. Eu montei essa palestra para mim. Se servir para vocês, ótimo. Estou compartilhando. Não é assim que como é que é lá? O Facebook faz, né? Vou repetir. Atributos essenciais para que possamos fazer frente às crises existenciais que estão aí no dia a dia. Primeiro, Leocádio fala o seguinte: o primeiro atributo é fazer consciência de espiritualidade, compreendendo a significação da gênese da vida, que é Deus. Deus. Existem vários nomes para Deus, né? Alá, Jeová, Javé, tem mais, Adonai, Gadu, Deus para todos nós. Se nós tirar as religiões todas, não existe mais religião a partir de hoje. O que os católicos iam fazer? Os evangélicos, os espíritas, os budistas, iam continuar orando para o Deus, sem intermediários. Continuaria, todos nós daí, em uníssimos, estaríamos orando para o mesmo caminho. Por isso que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Ele é o 01. O segundo item, para que possamos fazer frente às crises: o homem deve acreditar firmemente em si mesmo. Para tanto, não pode esquecer que acreditar em si mesmo, em sua capacidade de transformar desafios, crises em oportunidades, o ajudam a resolver a problemática do cotidiano. A autoestima constrói no homem a coragem, a capacidade de discernimento, fazendo a sua identidade. Coragem. Muita coragem. Autoestima. Daquilo que eu fui, do que eu sou e do que eu serei. Sempre forte e sendo alegre. Número 3. Para resolver as crises da existência, todos os dias, a cada segundo de consciência, o homem deve estar disposto a aumentar o entusiasmo. Nada se alcança sem entusiasmo. Quando o homem se aplica com entusiasmo no que faz, cria prontidão para superar as dificuldades, vencê-las e equilibradamente resolver qualquer problema. Quando fala homem aqui, é homem e mulher, né? O geral, né? Eu sou o maior defensor das mulheres, né? A Terra teve previsão para que a mulher dominasse, fosse líder em todas as áreas. Daí ela permitiu que o homem assumisse o comando. E daí vocês estão vendo as crises que eles estão passando por causa desse desleixo das mulheres. Elas estão urgentemente ir retomando novamente o comando. Em Saturno, só as mulheres comandam lá e é uma beleza, só prevalece o bem. O número 4 é a paciência. Olha só a paciência aí. Todo homem tem o dever de se autossensibilizar, desenvolvendo a consciência da paciência. Só assim se transformará em bom trabalhador, bom estudioso, bom pesquisador, bom cidadão, bom homem. Quando o homem faz consciência da paciência, é porque alcançou a disciplina pessoal e com dignidade sabe suportar e aceitar o próximo como ele se lhe apresenta. A paciência ilumina e preserva o homem em todas as situações do trânsito reencarnatório terreno. Dona Olga, lembra dessa situação de aceitar o próximo como ele se apresenta para nós? Nós conversamos na aula da terça-feira, e é uma verdade. Nós não podemos mudar o próximo é ele que está ali. Nós temos que enfrentar e aceitar, ter muita paciência, resignação, tolerância, porque nós também somos o próximo de alguém e ele pode pensar da mesma forma. Então nós temos que ser equilibrados nesse lado.
Número 5. O respeito que o homem deve ter para com o próximo, procurando com humildade, dignidade e boa vontade demonstrar apreço, amor e muita paciência com a outra pessoa. A coragem, a lealdade, a honra, a dignidade são realçados pelo respeito que o homem demonstra pelo seu igual. O respeito alarga os horizontes relacionais do homem, aumentando a consideração por si próprio. À medida que nós vamos atuando positivamente em relação ao próximo, mais nos aumenta a nossa consideração, mais nós nos melhoramos. Está quase terminando essa fase, e nós vamos entrar na fase 2. Número 6. Estar fundamentado na caridade, na sensibilidade pela dor do próximo, a chama da caridade, da compaixão, reforçam a moral e produzem a paz social. A caridade é elemento essencial na vida humana. Sem ela não há compreensão do mundo, das pessoas e das coisas. A caridade é resultante do amor, portanto, dá sentido pleno à vida. Aquele que faz consciência pratica a caridade. É tolerante, compreensivo, está sempre pronto a ajudar. Vive intensamente a humildade do serviço em benefício da humanidade. Jesus veio e estabeleceu 2 leis, resumindo tudo o que os anteriores fizeram: amor e caridade. E eu sei que vocês todos praticam a caridade, das mais variadas formas. Número 7, são só 8, vai faltar só mais uma daí. Estar em prontidão para o novo. O aprendizado é a capacidade de lidar com as transformações sem perder o equilíbrio. A capacidade de se coadaptar com o social é crucial, uma vez que aqueles que se mantêm apegados ao passado, com toda certeza, sofrem as crises existenciais com maior intensidade, pois não estão preparados para a construção do futuro. Isso aqui é importante. O passado passou. O passado vai ficar no nosso HD. Está registrado. Mas, se nós pensamos e devemos pensar no futuro, o passado não é tão importante. Mais importante é o presente, o que eu estou fazendo hoje. O passado fica como uma história, como um registro. Se for bom, a gente de repente poderá usar no futuro. Se não for bom, temos que arquivar e substituí-lo. Toda vez que ele vem para nós vamos arquivá-lo e colocar coisa boa no lugar. Se for bom, naturalmente ele vai vir para nós. Mas o importante para nós todos é a construção do futuro. A partir de amanhã, não. Hoje é quinta, né? Então a partir de segunda-feira eu vou começar o regime. Não, tem gente que não precisa fazer regime, né? Mas tem gente que, né, pensa assim, né? A partir de segunda-feira eu vou começar o regime. E não começa. Falta o quê? Falta o exercício, falta a prática. Vou fazer, vou construir o meu futuro. E o último item, ó, a consciência viva, palpitante e construtiva da esperança. Então esse é mais um item, fala sobre a esperança. A esperança é absolutamente dinâmica na vida humana, significando olhar para o futuro, a criação mental, o poder de vislumbrar os momentos melhores. O pessimismo, o derrotismo, o medo e a desesperança são contagiosos e perversos a toda a vida humana. Para o homem que procura a espiritualidade, o fundamento da esperança é a fé em Deus. Confiar serenamente em Deus, esperar o melhor, é viver intensamente o bem, a luz espiritual, sabendo enfrentar os grandes desafios, com coragem, perseverança, fé em Deus e sentido de justiça. E agora, o que o irmão Leocádio nos fala sobre esperança? Ele diz o seguinte: a esperança representa a maneira, o ângulo através do qual o homem vê a sua vida, o espaço em que faz o exercício do ser. Isso é esperança. Temos que ter esperança em dias melhores, em relacionamentos melhores, dias mais alegres, firmes, né? Então nós temos que exercitar a esperança também. Quando o homem faz exercício, prática de autoconhecimento, disciplina pessoal,
espiritualidade. Manifesta um caráter forte e seja qual for o problema que encontrar, está disposto, pronto para administrá-lo. Com fé em Deus, respeito profundo ao próximo e trabalho consciente em benefício de todos, o homem tem condições de vencer dignamente todas as crises existenciais. Com fé, com caridade, com luz. É o que o Leocádio Corrêa nos deixa. E diz o seguinte: exercício, exercitar, colocar em prática. Vamos colocar o time em campo e vamos jogar bola, nem que a gente leve uma canelada. Não adianta nós estudarmos, não adianta nós lermos livros, assistir palestra, tomar passe, etc. Vai lá na igreja católica, toma a hóstia e sai dali e não muda. Não faz nada para mudar, não se transforma, não para de fumar, não para de beber, não para de falar mal dos outros. Todos nós continuamos sendo impacientes, continuamos sendo vingativos, queremos briga no trânsito, xingamos. A gente tem que ir mudando. Todos nós. Não tem nenhum santinho aqui dentro. Todos nós temos alguma coisinha para nós burilar. Então, o extrato dessa palestra de hoje, que eu captei do livro que eu já falei para vocês, é justamente como enfrentar as crises do cotidiano. E lá no livro, como o homem pode enfrentar uma crise. São várias passagens, eu peguei uma delas, com o nome Enfrentar as Crises do Cotidiano, que tem, é 3 páginas desse livro. E vocês viram o que o Leocádio nos colocou para nos ajudar a enfrentar crises. De várias formas. Quer seja na família, no trabalho, em qualquer lugar. Nós temos crises aí e nós temos que enfrentar. Vos pergunto, alguma colocação? Alguma pergunta? Fiquem à vontade, temos 5 minutos para debatermos este assunto. Se alguém quiser fazer um comentário, fazer uma pergunta, fazer uma observação, este é o momento. Senão, vamos aplicar a prova. A prova dos 9. Eu vou fazer pergunta para vocês. Não faço isso, né? Quem sou eu para fazer pergunta? O que acharam da palestra? Gostaram da palestra? Nada mais fiz do que reproduzir o que está escrito lá no livro. Eu recomendo, não sei, dona Neide, se nós temos esse livro aqui. Eu acho que nós temos o livro aqui, né? É um espetáculo esse livro, eu achei excelente. Eu analisei outros livros também, né? Mas esse livro tem outros assuntos importantes lá que nos ajudem muito aí para o nosso dia a dia, para enfrentarmos crise. Então essa história que a gente começa a inventar, mas hoje não estou bom, hoje não está dando nada certo na minha vida, não sei o que, isso é tudo frescura, é tudo coisinha que a gente começa a inventar aí para não enfrentar. São medos. Medos. Nós não temos que ter medo de nada. Na verdade, temos que ter um certo medo, né? Eu sou meio poeta, inventei uma frase, né? Eu não tenho medo de nada, nem de chuva, nem de trovada. Eu só tenho medo da mulher amada. Mas isso é uma brincadeira, né, Ricardo? Não passa disso, né? Mas, na verdade, nós não temos que ter medo de nada. Temos que enfrentar força, alegria, fé em Deus. Senão, nós vamos passar por mais uma vida aqui. Vamos ter que voltar de novo, hein, Maurício? Vamos ter que reencarnar de novo. Como é que funciona isso? E daí vamos passar... Deus, porque nós temos uma lei de Deus que é a lei do esquecimento nessa vida atual, né? Fica arquivado lá e tal, algumas vezes a gente lembra alguma coisinha, mas é o mínimo. Mas se a gente pudesse lembrar, puxa, mas estou passando de novo por essa prova, por esse desafio, por esse coisa que eu já podia ter matado lá na outra vida passada e não o fiz. Dizem que, por exemplo, o Chico Xavier, a paciência dele faltava como se fosse gomos de tangerina, faltava um gominho só para ele liquidar a paciência. Pois, a gente observa, ele era uma paciente, né? Parecia que estava dormindo sentado, né? Tão tranquilo que ele era, né? Por quê? Porque ele conseguiu conquistar essa virtude. Nós temos mais de 150 virtudes para serem conquistadas. Vamos lá. As mais importantes. Paciência, humildade. Eu até acho que a humildade é a mais importante de todas. Não é fácil nós sermos humildes, né? E como cada um de nós está agindo. Então, a irmã Marina Fidelis nos deixou 3 perguntas,
que eu peço ajuda para a dona Neide, para a Olga, para o Ricardo. Quais são as perguntas mesmo? Maurício, a primeira seria, o que eu conquistei hoje? A segunda seria, um pensamento, né, do que eu fiz até hoje na minha vida. E a terceira, e amanhã? O que eu penso em fazer a partir de hoje, amanhã, para o meu futuro? Mais ou menos são essas três. Eu achei isso sensacional, porque nos dá uma ideia do que nós somos. Eu sou o quê? Hoje, como é que foi meu dia hoje? Como é que foi meu dia hoje? O que eu fiz de caridade? Como é que eu reagi nas crises, nos desafios do dia de hoje? Daí, de repente, dá uma paradinha, lembro da minha vida, às vezes ela passa rapidinho, em poucos segundos a gente busca lá, né? Desde o tempo lá que eu andava lá em Palmas, pela rua, com um cidadão que está sentado ali, nós ia conversando assim, puxa, mas essa revolução está complicada, né? O exército está fazendo apreensão de carros aí das famílias, aí porque eles estão precisando de veículos, né? E daí o pessoal escondia os carros. O senhor lembra disso, José Tito? Em 1964, nós andando lá pela rua, a gente lembra, a imagem vai lá. Vejam... Hã? Será que não, senhor? Então acho que eu devo ter sonhado, cara. E assim é que nós somos. A nossa vida para trás, como é que foi até hoje, né? Que a gente lembra, né? Mas isso não importa. E o futuro, amanhã? O que eu vou fazer amanhã? Eu já sei o que eu vou fazer amanhã, né? Vou ter que acordar cedo, 8 horas, e fazer um curso. E vocês também. Uns vai trabalhar, outro vai aqui, outro vai outro vai lá, né? Mas isso também é normal. Mas e as conquistas que eu quero ter? Eu gostaria muito, de repente, de participar a nível de espírito. Quando a gente dorme, nosso corpo fica dormindo e o espírito sai, né? Fica ligado no corpo, mas sai para manter contatos. Um dia eu gostaria de participar de algumas palestras, pessoalmente, por exemplo, com o irmão Leocádio, ele dando uma palestra e eu sentado lá assistindo. Eu sonho com isso, que dirá um dia com Jesus lá, bem de longe, lá no pé do morro, e eu aqui embaixo, eu vendo, mas que vendo ele lá, ó, ele falando. Para o futuro. Não vai demorar muito, nós vamos começar a ver essas terrestres chegando aqui na Terra, que são espíritos, mas que a gente diz que é extraterrestre. Esse intercâmbio vai começar a acontecer porque a Terra está se regenerando, está passando de provas de expiação para a regeneração. E quando essa oportunidade ela vai voltar ao contato cósmico, porque nós estamos isolados. Nós estamos isolados. A Terra está isolada, não somos bem vistos aí no mundo, nas galáxias. Mas estamos melhorando e estamos conquistando isso, ok?